Um Sermão Ilustrado, pelo Dr. Harry Ironside. Põe isso à minha conta. 1948. Quero falar com vocês hoje através desse livro, que é um dos mais curtos do Novo Testamento, o pequeno livro de Filemão. Quero chamar sua atenção especialmente para os versículos de 8 até o 18. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu, tal como sou, Paulo o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo, como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne, como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Lembro-me de alguém que escreveu sobre esse livrinho, anos atrás, que é o melhor exemplo de correspondência cristã pessoal, antiga, existente. E ainda sabemos que, à primeira vista, parece trazer um assunto muito insignificante, pois trata sobre o assunto de um escravo, fugitivo, ladrão e miserável. Mas há um lado positivo nisso. Esse escravo fugitivo foi convertido, e esse ladrão havia sido transformado e se tornou um homem honesto. A carta foi escrita para uma família cristã e endereçada a seu patriarca, cujo nome era Filemão e aparentemente vivia na cidade de Colossos, e foi escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns anos antes, Filemão havia sido levado ao conhecimento salvífico de Cristo ao entrar em contato com o apóstolo Paulo. Como muitos cristãos, como uma família em seus dias, ele tinha um escravo em seu lar. O cristianismo não expulsou imediatamente a escravidão do mundo. Não convocou os mestres cristãos em todos os lugares a libertarem seus escravos. Pois, tais como eram as condições do Império Romano, no momento em que o Novo Testamento foi escrito, muitos desses escravos, se fossem libertados, estariam em uma condição muito pior e infeliz do que se continuassem servos nos lares cristãos. E assim, na casa de Filemão havia um servo, o escravo chamado Onésimo, que diz que Onésimo significa útil. Mas esse homem era tudo, menos útil. Ele tinha um bom nome, mas ele não fez jus ao seu nome. Conhecemos muitas pessoas assim. Muitas pessoas são chamadas cristãs, mas elas realmente não vivem de acordo com este nome. Até porque muitas delas nem ao menos sabem quem foi Cristo e a quem essa palavra está ligada. E assim Onésimo, aquele servo tão bem nomeado, provou ser um servo ocioso, dissoluto e ladrão. E eventualmente ele fugiu de seu mestre. E aparentemente, antes de deixar Colossos, se apropriou de alguns dos tesouros do seu mestre. Se foi uma questão de bens ou de dinheiro, não sabemos. Mas de qualquer forma, ele roubou de seu mestre. Quanto tempo ele permaneceu livre não nos é dito, nem como ele chegou de Colossos até onde Paulo estava naquele momento.
Paulo era um prisioneiro, provavelmente em Roma. Alguns estudiosos acreditam que ele ainda estava em Cesareia, mas de qualquer forma, chegou o dia em que Onésimo e Paulo foram colocados face a face. Você sabe que Deus sabe muito bem como reunir o pecador necessitado ao mensageiro da sua graça. E aqui estava Onésimo com seu fardo e sua culpa, com uma consciência inquieta, sabendo que ele havia cometido algo errado. Posto face a face com Paulo, o apóstolo, o homem que havia sido usado por Deus para levar seu mestre Filemão a um conhecimento salvífico do Senhor Jesus Cristo. O que quer que Onésimo estivesse tramando, talvez algum outro crime, não podemos dizer. A questão é que ele foi preso. E Paulo estava lá, e se sabia de algo sobre ele, e por que decidiu falar com ele, nós não sabemos. Mas de qualquer forma, o resultado da união deles foi que Onésimo também foi levado a conhecer a Cristo como seu Salvador. Pode-se imaginar que algum tempo depois ele confessar a Cristo, ele deve ter ido ver Paulo e desabafou com todo o coração algo mais ou menos assim: Paulo, você sabe que tem uma grande carga repousando sobre minha consciência. Sei que Deus me salvou. Sei que Ele me perdoou e me alegro na salvação que encontrei em Cristo. Mas você sabe, eu era um servo na casa de Filemão e, de acordo com a lei, eu lhe devia meu serviço e meu tempo, mas eu decidi fugir. E quando eu fugi, eu levei comigo alguns dos bens do meu mestre. Agora eu me sinto tão arrependido e envergonhado. Eu gostaria de arrumar as coisas, mas eu não sei como posso fazer isso. Tenho desperdiçado toda a minha vida desobedecendo a Deus e não tenho nada com que retribuir ao meu mestre. No entanto, eu sinto que devo voltar para ele. Também confesso que o que fiz foi errado e devo fazer tudo certo, mas não sei como agir. Mas você imagina o que Paulo pode ter dito: Onésimo, eu conheço seu mestre tão bem, que tenho certeza de que se eu escrever uma carta, pedindo que ele o trate com indulgência e lhe dê uma chance de calcular a dívida que você deve, ele estará disposto a fazê-lo. Mas a verdade da justiça é tão poderosa que a alma de Paulo não se contentou em fazer apenas isso. Ele viu nessa situação uma bela oportunidade de ilustrar o Evangelho da graça de Deus. Então ele deve ter dito a Onésimo: sim, você deve voltar para casa, deve se entregar ao seu mestre. Você não tem nada com que pagar. Você não pode consertar as coisas, mas Onésimo, eu vou me tornar sua garantia. Vou me comprometer a pagar sua dívida. E vou escrever uma carta para Filemão e quero que você a leve para ele. Não implore nada por si mesmo, apenas lhe entregue a carta na qual ele saberá que estou disposto a resolver tudo de maneira justa. E então eu posso imaginar a gratidão no coração de Onésimo, e como chegou o dia em que, com a carta de Paulo em sua bolsa, ele começou a voltar para a cidade de Colossos. Costumo tentar visualizar a reunião entre Onésimo e Filemão. Eu imagino que talvez Filemão estivesse olhando pela porta de sua casa e um dia viu alguém de repente na estrada e ele se perguntou: quem é aquele que está vindo pela estrada? Ele anda como aquele patife do Onésimo que me roubou, fugiu de mim. Mas eu imagino que ele não voltaria para casa jamais. Sim, parece muito com ele. E ele continuaria observando e olhando e finalmente teria certeza que Onésimo chegou ao portão. E eu posso imaginá-lo se aproximando dele e dizendo: Filemão, mestre. Filemão dizendo: bem, Onésimo, você voltou, não é mesmo? E o que você tem a dizer por si mesmo? Imagino que Onésimo simplesmente entregaria ao seu mestre a carta que ele trouxe do apóstolo Paulo. E eu me imagino vendo Filemão pegando a carta ansiosamente. Eu imagino maravilhado quando ele percebe a primeira palavra: Paulo. Por que Paulo? Onésimo, você viu Paulo? Sim, mestre, acabei de vir dele. Ele está na prisão, você sabe? Oh, sim, querido e idoso Paulo, o homem que me levou a Cristo. O que ele está dizendo aqui? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ou aquele bom jovem Timóteo que prega com ele.
Ao amado Filemon, nosso cooperador. Oh, meu bom amigo, fala comigo de um jeito muito melhor do que eu mereço. E a nossa amada Áfia. Áfia, foi quando Filemon leu isso que sentiu falta de Áfia. Vem aqui, recebemos uma carta de Paulo. E eu imagino que ao ouvir Filemon, ela deve ter vindo correndo. E talvez Arquipo, o jovem pregador que estava em sua casa, veio atrás dela. Então Filemon continuou lendo. E Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graças a vós e paz. Oh, aí está esse escravo miserável e fujão. Não diga nada. Vamos ver tudo o que ele tem a dizer sobre ele. Então eles continuaram lendo juntos. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé. Oh, quão amorosamente ele escreve. Que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Eu acho que os amo ainda mais. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu... E o que ele diz aqui? Peço-te por meu filho, Onésimo. Sabe, Áfia, eu imagino que Onésimo tenha se fingido de religioso quando esteve com Paulo, a fim de obter sua simpatia. Gostaria de saber se alguma vez ele falou como ele nos roubou e como se comportou mal antes que fugisse. Vamos ler. O qual no outro tempo te foi inútil? Certamente ele me foi. Mas agora a ti e a mim muito útil. Não tenho certeza. E tu tornei a enviar. Poderia muito bem ter ficado com ele. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Ele deveria aprender um pouco mais sobre Onésimo. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Ele não deve ter trabalhado muito para ele, mais do que trabalhou para mim. Não melhorou muito, não é mesmo? Mas não quis fazer sem o teu parecer. Ficaria feliz se eu tivesse ficado com ele. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, ou não. Ele não chegou a ser exatamente um servo, não foi? Antes mais do que servo, como irmão amado. Bem, eu gostaria de ter certeza de que há alguma evidência real de arrependimento antes de aceitá-lo como irmão. Um irmão amado, se eu achasse que ele tivesse assumido seu crime, confessado o roubo, eu me sentiria diferente. Espera, o que ele diz aqui? E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa? Então ele contou a Paulo sobre a maneira como ele nos roubou e prejudicou. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei. Eu imagino que a atitude de Filemon passou por uma mudança radical e completa. Eu posso vê-lo virar-se para Onésimo e dizer: Onésimo, você confessou o que fez de errado ao nos roubar e fugir, se comportando de tal maneira, tão malandra? Sim, mestre, eu tenho muita vergonha disso. Eu gostaria de pagar tudo de volta. Eu gostaria de acertar tudo até o último centavo, mas não consigo. Mas você vê o que Paulo diz. Eu vejo o que ele diz. Diz que será a sua garantia, Onésimo. Ele diz que pagará tudo por você. Bem, então, honestamente, com o pedido de Paulo, terei que perdoá-lo. E eu te perdoo livremente. Não é uma imagem maravilhosa do Evangelho? Você sabe que me parece que é assim que o Senhor Jesus Cristo leva todo pobre, pecador arrependido à presença do Pai? E ele diz: meu Pai, esse tem uma grande dívida. Seu pecado é muito maior do que ele jamais poderia pagar, mas tudo está na minha conta. E eu paguei toda a dívida no Calvário. Tenho certeza de que Filemon nunca enviou a conta a Paulo. Talvez ele tenha perguntado particularmente sobre suas circunstâncias e provavelmente tenha lhe enviado alguma oferta, um valor que eu realmente não sei dizer. Mas deve ter sido de acordo, um valor equivalente àqueles dias. Tenho certeza de que ele faria isso ao invés de enviar a conta para ele. Mas saibam, queridos amigos, quando o Senhor Jesus Cristo se tornou minha garantia, ele teve que pagar a dívida total. Quando ele foi à cruz do Calvário e toda a minha culpa foi posta sobre ele, e ele se tornou o pagamento de toda a dívida, e então ele clamou: está consumado.
E com base nessa obra consumada, Deus pode perdoar livremente e justificar completamente todo pobre pecador que recebe ao Senhor Jesus Cristo. E então o pecador arrependido é perdoado. Lutero estava certo quando disse: somos todos onésimos de Deus. Mas agora, tendo sido perdoado, não seria interessante se Filemão dissesse: agora, Onésimo, você vai até o quarto dos empregados, você já esteve viajando muito tempo, vista suas roupas de trabalho e mantenha-se ocupado, você esteve longe o tempo suficiente. Mas ao invés disso, eu imagino que ele se voltou para a esposa e tenha dito: onde o acomodaremos? E talvez um pouco surpresa, sua esposa tenha respondido: bem, você sabe, o quarto dele é com os empregados, ponha com os escravos. Ah, mas veja o que Paulo disse: assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Veja que Paulo nos põe à prova para que mostremos o que pensamos dele pela maneira como tratamos Onésimo. Se Paulo viesse nos visitar, não enviaríamos ao quarto dos escravos. Certamente não faríamos isso com ele. Daríamos a ele o melhor quarto lá em cima, com a luz do sol e todas as conveniências. Não poderíamos pensar em colocá-lo entre os escravos. Você não acha melhor acomodarmos Onésimo lá em cima? Temos que manifestar nosso amor por Paulo da maneira como o tratamos. Não sei de todos os detalhes e como isso foi feito, mas sei que quando o Senhor Jesus apresenta uma alma perdida ao Pai e é redimido, ele diz a ele: meu Pai, se me tens consideração, receba este pecador redimido como a mim mesmo. E as Escrituras dizem que ele nos fez aceitáveis assim no amado. E o próprio Senhor Jesus, em sua oração ao Pai, como registrado no capítulo 17 do Evangelho de João, usa essas palavras maravilhosas para que o mundo saiba que me enviaste e os amaste como me amaste. Essa é a medida da aceitação de que o Pai dá ao crente no Senhor Jesus Cristo. Como Ele é, assim somos nós neste mundo. Não é mais uma questão do que merecemos, mas é uma questão do que Cristo merece. Em Cristo somos justificados diante de Deus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Permitam-me agora me dirigir a qualquer pecador, pobre e necessitado. Hoje a sua consciência está ardendo por causa dos erros cometidos nos dias passados, sua natureza e pecados, dos quais você nunca poderá se emendar. Deixe-me apontar para a cruz do Calvário. Deixe-me lembrá-lo de que o pecado foi tratado naquele lugar. O Senhor Jesus foi ferido por suas transgressões, foi ferido por suas iniquidades. O castigo que te traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras você pode perfeitamente ser perdoado. Confiando nele e pondo sobre ele a sua dívida, Deus o Pai concede a você o mesmo amor que ele concede a seu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê nessa linda carta um lindo quadro de substituição e aceitação. O Evangelho da graça de Deus agiu para nos mostrar como Deus lida com o pecador que vem a Ele em nome de seu Filho abençoado. Você já veio, você já se arrependeu, você já confiou nele? Se não, eu peço que você venha agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.